Alô? Boa noite a todos. Bom, como o Rodrigo já me apresentou, né? Meu nome é Marciel, sou um trabalhador da casa. Então, eu quero pedir duas desculpas para começar. Primeiro, para aqueles que já frequentam essa reunião, eu estava sempre presente aqui, eu não tenho estado muito, mas por questões pessoais e profissionais que já estão se resolvendo. Dentro em breve estou de volta assiduamente a essa reunião de domingo. Segundo, pelo tema da noite. Esse tema, Salmos, ele não foi pedido naquela lista que é passada todo final de ano para que a gente monte os temas do ano seguinte. Na verdade, o tema que me foi passado, eu solicitei a direção da casa para que fosse trocado por um motivo simples. Eu tenho que falar sobre isso porque pode ser que a pessoa que solicitou esteja na plateia aqui hoje, né? Então eu preciso dar essa satisfação. O tema que foi solicitado foi Evangelhos Apócrifos, ou os evangelhos que não estão naquela seleção que foi feita para compor o Novo Testamento da Bíblia. Porém, não existe nenhum texto na literatura espírita que me respalde a dizer sobre isso, a falar sobre isso, sem correr o risco de estar falando algo que não deveria. Então, eu solicitei que fosse mudado, tá? O único livro que nós temos na doutrina espírita que fala alguma coisa a respeito é um livro do Hermínio chamado Evangelho Gnóstico de Tomé, mas esse livro ele é um tanto quanto controverso, até está descontinuado nas editoras, a gente não consegue comprar no sem selo. Então, eu optei por solicitar essa troca. E aí, me perguntaram o que eu queria falar. Falei, bom, já que me pediram alguma coisa, né, referente a algo que não está na Bíblia, eu queria falar de alguma coisa que estivesse na Bíblia. E eu pedi para falar sobre os Salmos, tá? E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Não é uma palestra fora do Espiritismo, não, podem ficar tranquilos. Quando Kardec... o som tá bom aí, Marcelo? Tranquilo? Quando Kardec escreve o livro que na segunda edição passaria a se chamar O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, de uma forma sagaz, inicia o primeiro capítulo com as três revelações: o Antigo Testamento, Moisés; o Novo Testamento, Jesus; e a terceira revelação, o Espiritismo, deixando claro que havia uma continuidade, havia uma ligação entre todos os textos atribuídos à glória de Deus que compõem a Bíblia. É claro que no Velho Testamento, e assim como no Novo um pouco também, mas no Novo menos, nós temos que separar uma coisa simples: o que é lei de Deus, revelação divina, e o que é lei do homem, interferência da vontade do homem naqueles textos. E aí a gente começa tentando entender onde que o Velho Testamento nos leva. Eu optei pelo livro de Salmos. Salmos, no hebraico, Terrilim, no grego, psalmos, né? Significa nada mais, nada menos do que salmos, hino, cântico, canto, canção. São músicas. Mas já não tem um livro de cânticos na Bíblia? Tem. Do filho de Davi, Salomão, atribuído a ele. E os salmos são atribuídos a Davi. E nós vamos falar sobre eles agora rapidamente, para que vocês compreendam aquilo que a gente vem trazer. Existem 4 tipos de salmos. Quando a gente lê, para quem não sabe, a Bíblia tem 150 salmos. Existem 4 tipos. Alguns tipos são de adoração, louvor a Deus. Outros tipos são de agradecimento, gratidão a Deus. Alguns tipos são de súplica, pedidos. Nisso a gente para nesse terceiro e nós vamos ver lá em Kardec o que uma prece deve conter: adoração, louvor,
agradecimento e súplica. Uma prece interessante, feita por nós de maneira espontânea, deve conter as três coisas. Nós devemos engrandecer Deus para reconhecer nossa pequenez diante do Criador. Nós devemos agradecer a Deus para mostrar nossa gratidão diante do Criador. E nós devemos pedir, né? Apesar que tem gente que acha que a gente não deve pedir para Deus, né? Que diz que Deus já sabe tudo, né? Mas tem uns sábios, né, ali, né, os filósofos que dizem que nós devemos sim pedir, não para que Deus seja informado das nossas necessidades, mas para que nós eduquemos as nossas vontades. Porque quando a gente pede, às vezes a gente se depara com uma realidade diferente. Eu posso orar por um carro novo e lembrar que o irmão não tem um carro. Eu posso orar por mais dinheiro e lembrar que o irmão tem menos ainda. Então a educação dos nossos desejos tem que acontecer. E realmente, orar dessa forma é um pouco complexo. Mas existe um quarto tipo de salmo, que é interessante o ponto de vista dos hebreus antigos, que seria o salmo de lamentação. Seria como se fosse uma terapia com Deus. Deus te escuta e você reclama. Quem melhor para escutar suas reclamações? Quem não vai te julgar quando você reclamar? Quem vai te compreender? Quem vai te dar ouvidos? Senão o Pai. Então, seria um desabafo com Deus, uma DR, né? Como diz os casais aí hoje, né? Vocês vão discutir relação com Deus, né? Então, ou seja, Deus, você está errando aí, ó, tem alguma coisa errada, você está exagerando no meu caminho. E às vezes isso é necessário para o desabafo do ser humano. Tem dia que a gente está realmente no limite e a gente não consegue mesmo progredir. Então, como somos humanos e somos falhos, tudo bem, desde que nós não desrespeitemos a figura do Pai, nós tentarmos ter uma conversa com Ele. Quem sabe vem uma resposta, uma inspiração, nos mostrando os porquês. Lembrando que nós espíritas também acreditamos que muitas vezes tudo que vivemos foi escolha nossa mesmo, né? E a gente esquece que escolheu e aí reclama um pouquinho. Então, gente, um exemplo que eu tenho desse salmo, né, de desabafo, é o Salmo 22. Não é o 23 famosão, não, né? O Senhor é meu pastor, né? Esse não, é o antes dele. E daqui a pouco eu vou voltar nele, tá? Bom, eu disse que os salmos são de Davi, mas Davi não é o autor necessariamente de todos esses 150 textos, tá? Ele compilou, reuniu esses textos. Esse conceito de direitos autorais, ele só vem lá no século XV em diante. Até então, não tinha esse conceito de autoria individual. A ideia de propriedade intelectual, então, praticamente não existia. Davi compilou, ajuntou, organizou, fez os seus escritos e fez o livro de Salmos. Bom, para a gente entender um pouquinho essa questão, essa ligação com Davi, quem é Davi na cultura hebraica? Lembrando que Jesus, o Messias prometido, seria um descendente de Davi, e quando a gente pega o Novo Testamento, nos Evangelhos nós encontramos a linhagem de Jesus, remontando até Davi, certo? Nós encontramos isso lá, só leu os Evangelhos que vocês vão encontrar isso lá. Então, ser fiel à lei é comparado a trabalhar na vinha do Senhor. Para o hebreu antigo, se você trabalha na vinha do Senhor, você é fiel a Deus. Lembrando, para nós espíritas não é algo tão absurdo, que quando foi ditado o Livro dos Espíritos, os organizadores espirituais solicitaram a Kardec colocar o desenho de uma vinha no início do Livro dos Espíritos, que aquilo era a representação do trabalho divino. E o símbolo do JEP, a logo do JEP, acho que não tem nenhuma aqui, né? Mas lá fora tem, na placa, é uma vinha, tá? Então, esse é o motivo da vinha. Então, trabalhar para o Senhor, ser fiel ao Senhor, é como trabalhar nessa vinha. E essa vinha, gente, é do amor e da comunhão com Deus. Não é só trabalho, é amor e comunhão com Deus.
Não há razão, então, para trabalhar nessa vinha, não há razão para servirmos a Deus, não há razão para sermos bons, honestos, justos, se nós não formos felizes. A felicidade faz parte do trabalho. E é feliz mesmo, gente. Quem vem aqui com a gente, às vezes, né? Eu não participo de todas, mas vem na sopa, vem no encontro das gestantes, vem na costura, que faz os enxovaizinhos para as crianças, vem na distribuição de cestas, vem trabalhar na evangelização. A gente encontra, a gente está feliz. Parece que é um alívio quando a gente chega aqui. É felicidade pura, simples, desinteressada. Pelo menos devia ser, né? Então, quando a gente está feliz, como é que o hebreu antigo entendia a felicidade? Cantando. Se nós somos felizes, nós cantamos. Se nós cantamos, nós exaltamos a Deus. Tanto que, se vocês pegarem, conseguirem encontrar lá alguma escritura, os salmos em hebraico, vocês não precisam entender nada do hebraico. Eu também não entendo não, tá, gente? Não precisa entender nada do hebraico lá. Mas se vocês verem, hebraico não tem acento. Mas vocês vão ler os salmos, tem acentos. Por quê? É uma partitura, gente. Está ensinando a cantar. Se vocês puxarem no YouTube aí, os judeus de hoje, né, cantando os salmos, são cantados. Eles cantam os salmos. São canções. Tanto que o significado é canções, cânticos. E aí, os salmos são considerados pelos judeus uma segunda Torá. O que é a Torá? Os 5 livros de Moisés, Pentateuco, lá atrás, né? O início, né? A Gênesis, o Deuteronômio, Números, Levíticos e assim por diante, tá? Então, só a título de curiosidade, esses livros levam o nome da primeira palavra que aparece, tá? Então, Números é porque a primeira palavra é Números, tá? Levíticos é porque a primeira palavra é Levíticos, e aí ele leva esse nome, tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona. Por que ele é considerado a segunda Torá? Porque em seus textos, nos textos dos Salmos, estão o resumo de toda a Torá. E também muitas explicações do texto bíblico posterior. E aí, a gente vai entender por quê. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui que é espírita já há um bom tempo. Chega alguém para vocês e fala assim: eu queria entender o espiritismo, mas eu não tenho muito tempo. Eu vou ler um capítulo de um livro do Kardec. Me fala um capítulo do livro do Kardec, eu quero entender o espiritismo, o máximo que eu conseguir. O que vocês indicariam? Sabe um capítulo que vocês podem indicar? Finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o último capítulo do Evangelho? Preces espíritas. Por quê, gente? Porque o resumo do Espiritismo está nas orações de Kardec. Por quê? Isso parece um absurdo, mas esse conceito de que as pessoas oram exatamente conforme suas crenças. Você não vai encontrar lá nas orações de Kardec alguém falando sobre comunhão com hóstia. Vocês não vão encontrar lá alguém falando. Vai falar sobre o quê? Sobre a nossa vida, nossa vida diária. Orações para os inimigos. Como que nós encaramos os inimigos? É só ver como é que a gente ora para o inimigo. Orações para o cônjuge. Só ver como é que a gente ora para os doentes. Como que a gente ora para os doentes? Está lá nas orações. Alguém já teve curiosidade de ler essas orações no final do livro? São interessantíssimas. Não necessariamente vocês precisam de fazer essas orações, tá, gente? O espiritismo, a gente gosta de oração espontânea, mas se você precisar de uma ajudinha, vai lá que tem uma ajudinha boa. E isso, gente, é aceito por toda a comunidade religiosa. Os estudiosos de religião entendem que isso funciona assim. Um filósofo antigo chamado Próspero de Aquitana foi um escritor cristão, né? E foi discípulo de um rapazinho fraquinho lá, né? Chamado Agostinho de Hipona. Quem conhece Agostinho de Hipona aí? Né? Santo Agostinho, tá?
Coitado, estudou com ele, né? E aí, lá no século V, ele escreveu assim, ó, em latim, né, que nessa época era tudo em latim: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Isso era um resumo da frase inteira, que era lex orandi, não sei falar latim, tá, gente? Desculpa. Statuat legem credendi, que traduzido ao pé da letra do latim vai significar assim, ó, que a norma da oração estabeleça a norma da fé. Então nós vamos orar, e os salmos podem ser considerados uma oração de acordo com a fé nossa. A prece espírita, você viu o Rodrigo fazendo a prece aqui agora mesmo. Todos os dias que vocês vêm aqui, vocês encontram. A prece fala da nossa fé, de como nós nos relacionamos com Deus, de como nós entendemos a divindade para conosco, de como nós entendemos os problemas que se deparam conosco. Jesus, orando, pediu: se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. É mais ou menos como nós espíritas fazemos. Senhor, se for possível, me livra dessa provação, mas se não for, que o Senhor me dê forças para aguentar. Não é assim que o espírita ora? Isso não fala muito da nossa fé? Vamos dar um outro exemplo? Se a gente tem alguém aqui que é adepto da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, como é que essa pessoa vai orar? Senhor, abençoai-me com bens materiais. Não é mesmo? E não é maldade não, gente. Por quê? Porque ele acredita sinceramente que a prosperidade material é a bênção de Deus. Não acredita? Eu tinha um carrinho humilde, agora eu tenho um carro importado. Teologia da prosperidade. Muitas religiões abarcam multidões com essa promessa. Uma promessa que não tem nada a ver com a promessa do Cristo. Muito pelo contrário. Quando Cristo chamou Pedro, o que ele falou para Pedro? Vem comigo, eu vou te levar onde você não quer ir. Prepara. Prepara. Porque servir a Deus, andar no caminho correto, é, vou usar uma palavra mais baixa aqui, né? Tomar pancada de todo lado. Vocês não vão ficar tranquilos, porque vocês têm que ser testados. Essa é a proposta de Deus para nós, segundo a nossa crença, segundo o nosso entendimento, porque senão realmente não faria muito sentido. Qual o sentido de nós trabalharmos aqui, vem aqui, faz o bem, vai no trabalho, ajuda os outros, vai não sei onde, faz não sei o quê, e puf, uma doença na família, ou em você mesmo, um problema grave, a perda financeira, quebrou seu negócio, e aí? Então Deus não gosta de você? Esse é o propósito da gente entender. Vamos lá? Mas por que nós, cristãos, espíritas, inclusive, devemos, agora eu vou chegar, ler os Salmos? De onde eu tirei isso? Por que eu propus uma palestra sobre Salmos para casa? Por que estudar os Salmos? Bom, gente, sinto lhes dizer, mas não foi eu que falou isso, tá? Quem falou isso foi o próprio Espírito da Verdade. Lá na questão 275 do Livro dos Espíritos, a questão é mais ou menos assim, ó. O poder e a consideração que o homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, se eu fui poderoso, chefe, rico, mandava e acontecia aqui na terra, isso quer dizer que na hora que eu for para o lado de lá vai ser a mesma coisa? Vou continuar poderoso desse jeito? A resposta, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ensinamento dos Espíritos? Não. Como é que ele conclui? Lê os Salmos. Está lá, questão 275, do Livro dos Espíritos, o nosso livro principal de estudo, mandando a gente estudar os Salmos, para a gente compreender que a lei terrena não interfere na lei divina.
Então, o Espírito da Verdade vai nos aconselhar a ler os Salmos para que a gente compreenda algo que é de difícil entendimento de muitos de nós. Por quê? Que reis poderosos não são poderosos do lado de lá. Ele está mandando a gente ler. E se a gente ler com atenção, a gente vai achar. Tá? Muitos estudiosos do cristianismo dizem que cerca de 70%, olha para você ver, estudiosos do cristianismo dizem que 70% da explicação do Novo Testamento está nos Salmos. 70% da explicação do Novo Testamento está nos Salmos. Mas o Salmos foi escrito muito antes, exato. Jesus não veio destruir a lei. Lembra disso? Ele mesmo falou. Né? Como exemplo, né, vou citar a própria crucificação de Jesus. Agora eu vou voltar naquele salmo que eu falei. Muita gente fala assim: Jesus na hora da crucificação fraquejou. Fraquejou, gente? Será que Jesus fraquejou? Pedro foi crucificado dando graças a Deus, louvando a Deus, de cabeça para baixo, porque ele não queria ficar igual a Jesus, não se sentiu digno, né? Entre outros que foram, todos eles, né, passaram por martírios terríveis. O próprio Paulo, né, que pediu ao soldado que cumprisse a sua obrigação de cortar-lhe a cabeça fora. João Batista, antes de Jesus, se entregou. Por que Jesus fraquejou? Jesus não fraquejou. Jesus estava recitando o Salmo 22, que é um salmo de lamentação, né? E aí ele recita. Como é que ele começa? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Aí pararam isso aí na explicação do Evangelho, né? Aí ficou todo mundo lá, está lamentando, fraquejou. Não. Leiam o Salmo 22, eu não vou ler aqui, porque ele é muito extenso. Ele conta toda a história da crucificação. Anos, séculos antes da crucificação acontecer. Então Jesus, que várias vezes recitou coisas passadas, falou de coisas da lei antiga, no seu momento derradeiro ali da cruz, recitou o Salmo 22, certo? Mesmo Paulo, quem lê Paulo, quem gosta de ler as cartas de Paulo, vocês vão ver que tem várias referências explícitas e implícitas nas cartas de Paulo, dos Salmos e até do Velho Testamento, do Deuteronômio, né? Todos os outros livros de Moisés, todos os outros textos do Velho Testamento, Daniel e assim por diante. Quem gosta daquelas bíblias de estudo, lá embaixo você encontra as referências. Ele já coloca a referência para você, já te manda lá no texto lá de trás. Você consegue ler, tá? Bom, para que a questão de que o Messias devia ser da linhagem de Davi, né? Vamos dar uma entendida nisso aqui. O que era a cultura do hebreu que falava sobre isso? Davi era rei, correto? Foi rei. Jesus também é o rei Messias. Davi era pastor. Jesus é o pastor. Davi era cantor. E Jesus, gente, cantou? Cantou, gente. Mais lindo cântico da história da humanidade é de Jesus. O sermão do monte ou da montanha. E para a gente compreender essa ligação íntima, eu resolvi aqui, para a gente dar sequência, interpretar rapidamente um dos salmos. Eu falei, qual que eu vou interpretar? Ele vai ser o Salmo 1, né? Vamos ler o 1, que é pequenininho, curtinho, facinho. Vocês vão ver que não é nada facinho, mas vamos lá. Ele fala assim, ó. Eu vou voltar nisso aqui do canto de Jesus, tá? Olha como é que começa o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Feliz o homem, gente, naquela época, sociedade patriarcal. Feliz o ser humano que não vai ao conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores. Ele não para no caminho dos pecadores. Ele sai de lá. Nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé,
e medita a sua lei dia e noite. Ou seja, o justo, o homem de bem, ele tem o tempo inteiro os preceitos das leis de Deus, dos preceitos espíritas, dos preceitos religiosos, seja ele qual religião estiver, o tempo inteiro ele está maquinando aquela lei na cabeça, para que ele caia menos vezes em erros. O tempo todo ele está com aquilo ali na cabeça. Aí ele fala assim, ó: ele é como a árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então ele está falando o quê? Fica no caminho do justo, fica no caminho certo, porque no final você permanecerá, os outros perecerão. E essa, gente, é a primeira referência que nós temos na Bíblia sobre a árvore frutífera, termo utilizado por Jesus, nos comparando à árvore que dá frutos. É a primeira referência na Bíblia sobre nós sermos árvores frutíferas, que o florescimento do ser humano está enraizado em Deus. E como é que começa esse Salmo 1? Vamos voltar aqui, ó. Feliz o homem. Como é que é a palavra feliz em hebraico? Ashrei. Essa é a palavra hebraica. A mesma palavra que Jesus usou para começar o Sermão da Montanha, em hebraico, que traduzido para o grego, depois para o latim, chegou até nós como bem-aventurado. Existe uma correlação íntima entre aquilo que Jesus falava e aquilo que foi revelado para Davi. E esse salmo, gente, ele vai tratar dos justos e dos ímpios. Vamos tentar entender isso rapidamente? Como que se dá a diferença entre o ímpio e o justo na antiga lei hebraica? Vamos trazer isso para o Espiritismo? E é rápido. Bom, o ímpio seria aquele que não tem conexão nem comunhão com Deus. Não tem nem comunhão, nem conexão com Deus. Porque ele não escuta, não recita a lei de Deus. Ele não vive a lei de Deus. A lei de Deus para o hebreu antigo era vivida, não era só da boca para fora. Assim como hoje, o Espiritismo fala. De que adianta você estudar e não praticar? Mas como o ser humano se transforma num ímpio? Como nós nos transformamos num ímpio? Vamos ver que interessante? Olha o caminho. Todos nós, sem exceção, até aqui dentro agora, nesse momento, nós temos ideias erradas implantadas em nossas mentes. A todo momento. Todos nós. Né? Eu costumo brincar, né? Tem uma frase de Joana de Ângeles que é muito interessante, que fala assim: quem de vocês aqui agora é capaz de se levantar e revelar na íntegra os 10 últimos pensamentos que teve agora e não se envergonhar? Eu não sou, né? Porque passa as coisas na cabeça da gente o tempo inteiro, né? E aí, essas ideias erradas que são implantadas na cabeça da gente, tudo bem, elas não podem perpetuar, elas têm que morrer. Isso é um aconselhado. Mata a ideia, que besteira que eu estou pensando, vou pensar em outra coisa, vou pensar em coisa boa. A gente faz isso às vezes. Quando a gente não joga fora essa ideia errada que vem na cabeça da gente, a gente permanece no caminho dos transgressores.
E olha que muitas vezes nós estamos bem intencionados e a gente abraçou a ideia errada. E aí a gente está transgredindo a lei. Sem problema, gente. Todos nós transgredimos a lei. O complicado é a gente permanecer nessa transgressão. A história da Bíblia inteira fala sobre esse retorno. Existe o grande retorno, que é lá no enredo, né? na alegoria de Adão e Eva, expulsos do paraíso. Nós temos que retornar a esse seio de Deus. Isso é a história, é o enredo da Bíblia. Tá? É o enredo da Bíblia inteira. Nós temos que fazer o retorno a Deus. Como é que chama isso? Techuvá, a palavra em hebraico. Nós temos que retornar a Deus. E em cada momento, em cada ideia errada, em cada pensamento errado que nós temos que fazer esses pequenos retornos, esses pequenos techuvás, retornar para Deus, né? E quando a gente não faz esse retorno, né? Gente, esse retorno é tão importante que às vezes a gente tem que retornar de uma maneira muito melhor do que a gente saiu, né? Vamos lembrar de Zaqueu? Eu te restituirei, se fiz mal para alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Lá no Novo Testamento. Por quê? Você tem que estar disposto, se fez mal para alguém, a fazer muito mais bem para ele. Muito mais. Muito mais. Essa é a proposta, né? E aí, gente, a ideia perpetuou, a ideia errada. Você passa então para a segunda etapa. Você passa a querer convencer os outros que você está certo. Você vira então o escarnecedor. Zombar, ridicularizar, menosprezar alguém ou algo, especialmente as coisas divinas, a sabedoria, a lei e a autoridade de Deus, né? Um escarnecedor é uma pessoa que demonstra um desrespeito total, uma falta de seriedade e orgulho em suas atitudes e palavras. E podem causar danos e desvalorização em outras pessoas. Vamos dar uns exemplos? Vamos falar umas frases aqui interessantes para a gente? Ser bom é ser bobo. Escarnecedor, zombando. Se você é bom, ser bobo, que os outros passam para trás. Olha que frase mais sem sentido cristão, né? Vamos para outra? Esquecer a falta alheia é demência. Claro que nós não vamos esquecer. Nós temos que esquecer. Essa é a proposta. Se eu não roubar, outros roubariam. Olha eu justificando o meu ato, né? Se você estivesse no meu lugar, teria feito a mesma coisa. Olha eu justificando o meu ato errado. Vamos tentar, em épocas de política, vou falar dos dois lados, tá, gente? Calma, vou falar dos dois lados, tá? Vamos falar a frase dos dois lados aqui? Bandido bom é bandido? Que absurdo, gente. Isso não é cristão, gente. Vamos falar do lado de outro também? Mulher aborta se quiser, o corpo é dela. Olha nós, bem intencionados, abraçando ideais e ideias, tentando convencer os outros a questões que não são cristãs. Sabe como é que chama isso? No Livro dos Espíritos fala disso ainda. Chama sofismar. Isso é encobrir a verdade de algo com argumentos falsos, dando uma interpretação falsa a um fato, né? Eu tinha escravo porque todo mundo tinha. Sofismar. Eu estou falando desse escravo porque a questão do Evangelho do Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Sobre a questão dos escravos. Então é isso, gente. Finalmente, você passou dessa fase, você vai chegar na terceira fase do ímpio, para se tornar um ímpio. Você se torna então um adversário da lei de Deus. Você é contrário à lei de Deus. E olha que você começou bem intencionado. E agora você é adversário da lei de Deus. E para a gente refrescar as memórias aqui, como é que chama adversário? Como é que fala adversário em hebraico? Ninguém sabe. Satanás.
que fala em grego? Diabo. Então, quando alguém perguntarem para vocês espíritas, vocês acreditam em Satanás ou no diabo? Vocês vão falar, é claro que acreditamos. Olha nós aqui. Somos nós. Na imaginação infantil do homem de 2000 anos atrás, criou-se uma divindade que pareava-se com Deus e deu o nome, como se fosse algo tão poderoso quanto Deus, numa disputa eterna. Deus não está em disputa com ninguém, gente, nem com a gente. Você faz o que quer, seu livre-arbítrio, mas você vai responder por tudo que você fizer. Nós começamos bem intencionados, tentando falar de uma sociedade justa, onde a mulher tem direito, ou tentando falar de uma sociedade justa, onde o bandido não tem vez, e nós nos tornamos adversários da lei de Deus, Satanás, o diabo, em hebraico e grego. E defendemos isso com unhas e dentes, em postagens de Instagram, né? Falando em alto e bom som. Mas então quem seria o justo? Se esse é o ímpio, quem seria o justo? No Livro dos Espíritos, questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta do Livro do Espírito da Verdade é: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Sem amor e sem caridade não há verdadeira justiça? Bom, vamos tentar entender. O justo tem conexão e comunhão com Deus, correto? O justo, ele está ligado a Deus, né? É alimentado por Deus como a árvore é alimentada pelo solo e regada pela água viva. Fato. Ele dá frutos. Aí vem Jesus. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Toma caminhos errados, porém retorna. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o que ele pediu para Pedro? Apacentar ovelhas é trazer de volta as pessoas para a lei de Deus. Seja o líder do colégio apostólico, trazendo as pessoas de volta para cá, né? E aí vem Kardec, escrevendo sobre a justiça. Ele não escreve uma lei de justiça, ele não escreve uma lei de amor e ele não escreve uma lei de caridade. Ele escreve uma lei de justiça, amor e caridade. Kardec, o educador, o nosso organizador, aquele que trazia a sua mente afiada para nos revelar a verdade divina, juntou a lei de justiça com amor e caridade. Mas será que isso foi Moisés? Foi Kardec só? Será que só Kardec falou sobre isso? Não, gente. O hebreu antigo, justiça, ou sedaká, que é a palavra, é um conceito abrangente, que significa não apenas a retidão e a imparcialidade. Ser o justo para nós é isso, né? Ser reto e imparcial. Mas ele também abrange a obrigação de agir com justiça social, praticar caridade, defender os necessitados. Esse mandamento judaico vai muito além da caridade voluntária. É uma obrigação religiosa e ela vai visar a autossuficiência do necessitado e não apenas o alívio temporário. Olha o conceito de 3.000 anos atrás do hebreu. Igualzinho do Kardec. Justiça, amor e caridade. É o que nós precisamos. Portanto, quando a gente fala das 3 revelações, e é importante nós sabermos que o espírita também deve ler o Velho Testamento com discernimento, também deve ler o Novo Testamento e também deve ler as coisas espíritas com cuidado dos extremismos, porque os extremismos nos levam a radicalismos e os radicalismos nos conduzem às guerras e extermínios da humanidade.
nós temos que entender que Moisés ensinou sim justiça, amor e caridade, mas ele focou mais na justiça. Jesus ensinou justiça, amor e caridade, mas focou mais no amor. E o Espiritismo ensina a justiça, o amor e a caridade, focado mais na caridade. Fora da caridade. Máxima de Kardec. Bom, que todos nós consigamos fazer nossa techuvá, nosso retorno ao seio divino. Pratiquemos a tzedakah, a justiça ampla, não a justiça feroz, para que nós não nos tornemos patéticos adversários da lei de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos guie, nos oriente em nossas escolhas, sem julgamentos, sem raivas, sem ódios, com amor no coração, aceitação a diferenças. Aceitar que existe uma pessoa que pensa diferente de mim. Isso é crucial no movimento espírita. O espiritismo tem passado por dificuldades imensas hoje por causa disso. Porque o grupo começa a se dividir até que alguém resolve: vou abrir uma casa para mim que lá eu faço do meu jeito. E aí já que tanto de casa abrir. Podíamos estar todos juntos. Nós temos que entender que pensamos diferentes uns dos outros. Nós temos que entender que defender cegamente as coisas não é inteligência. Né? Um filósofo grandioso já dizia, né? Fuja da convicção, pois a convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Então não sejam convictos de nada, a não ser de que Deus é o Pai, Jesus é o Mestre e o amor é o caminho. Uma boa noite para todos.